Graça e paz da parte de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez para buscar a presença de Deus em oração, para ouvir a palavra de Deus, ser edificados na sua presença. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que acessa o nosso canal neste instante. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, quarta-feira. Este é o dia que o nosso culto de oração vai ao ar aqui pelo nosso canal. Mas se você está acompanhando o nosso culto em outro dia, em outro horário, não tem problema algum, você é muito bem-vindo. E como nós temos dito, você também, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve compartilhar este link para seus contatos, para sua lista de transmissão, seus amigos, seus familiares. Quando você puder, agora mesmo, ou ao final desta celebração, envie este link pelo WhatsApp para as suas listas, para os seus grupos, para que você possa compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que você ama. Nós somos a Igreja Batista Central de Taguatinga e nós queremos que todos se sintam parte do povo de Deus através da nossa igreja. Nós queremos convidar você para que neste tempo possa colocar aqui no nosso chat o seu motivo de oração. Coloque aqui aquilo que você deseja apresentar diante do Senhor em oração. Todos os motivos que são apresentados pelo nosso chat, nós enviamos para o nosso ministério de oração. Nós temos irmãos e irmãs que recebem estes pedidos e se comprometem a orar especificamente por cada motivo, por cada pedido, por cada causa que chega até as nossas mãos. Nós queremos lembrar da agenda da nossa igreja para os próximos dias. Neste final de semana, nós temos programações especiais. Queremos convidar você a participar conosco. Nesta sexta-feira, nós temos uma programação para os pais de adolescentes. Nós temos, desde a última semana, acontecendo em todo o Brasil, as provas do Enem. Isso mesmo, Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos adolescentes já, jovens, até mesmo adultos, fazendo estas provas. Aconteceram no último domingo e também no próximo domingo acontecerão, e nós separamos um tempo nesta sexta-feira aqui mesmo no nosso templo às 20 horas para conversar com os pais dos nossos adolescentes. É a nossa escola de pais. Então, se você tem adolescentes que já estão se preparando, começando a se preparar para fazer provas do Enem, talvez do PAS e de outros exames de vestibulares, você é convidado a estar conosco. E traga o seu filho, porque nós queremos também ter um tempo de qualidade com os nossos adolescentes. E se você tem filhos adolescentes ainda que não em fase de preparação para Enem, para PAS, ele também é bem-vindo. Nós vamos ter um momento chamado Cuidando do Templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Os nossos adolescentes estarão na quadra, fazendo atividades físicas, desportivas, com o nosso irmão Alisson Borges, que é formado em Educação Física, e estará com eles. Será também um tempo muito especial. No sábado, nós vamos ter aqui também, em nossas instalações, o workshop do louvor. Se você tem interesse em participar, corre, que ainda dá tempo. Procure a nossa ministra de música, irmã Glaucilene Guerra. Faça contato com a nossa secretaria administrativa e garanta a sua vaga e participe conosco. Mas temos também, sexta e sábado, 8 e 9 de novembro, o Bazar Central. Muito bem, atenção, meus queridos irmãos, nós queremos convidar você a participar conosco. E mais, nós precisamos que você nos ajude a divulgar o bazar da nossa igreja. Vai acontecer não aqui no nosso templo, vai acontecer nas dependências da nossa outra sede,
a sede que nós temos em Taguatinga Norte, na QNA 19. Ali nós temos uma sede e um espaço montado onde o nosso bazar vai acontecer na sexta-feira, a partir das 16 horas e no sábado pela manhã, a partir das 8 horas. Todos estão convidados e, se puderem, repliquem essa informação para que o máximo de pessoas possa participar. É isto, a igreja está em movimento, a igreja ela não para e nós queremos continuar anunciando o Evangelho, proclamando a mensagem de salvação. Como nós temos dito, Jesus pode transformar a vida das pessoas. Nós temos vivido isso, meus irmãos. No último domingo, nós tivemos uma linda celebração, encerrando a nossa campanha de missões nacionais, que tem esse tema, Jesus transforma. Foi algo maravilhoso, com a nossa cantina especial missionária. Que bênção, que maravilha! Todos os recursos que foram levantados serão remetidos, enviados para a obra missionária em nosso país. Muito obrigado pelo seu envolvimento, muito obrigado pelo seu engajamento. Muito obrigado, você que faz parte de um dos PGMs da rede de adultos, que participou com as suas doações. Muito obrigado a você, líder dos PGMs desta rede de adultos, que mobilizou o seu grupo para que nós pudéssemos levantar todos os itens e assim levantar a maior quantidade de doações possíveis e de ofertas para missões nacionais. Deus seja louvado e adorado em todas as coisas. Vamos então, meus queridos irmãos, orar, pedir ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração neste momento. Convido você que está na sua casa, que está talvez no seu trabalho ainda, em outro lugar, feche os teus olhos e vamos à presença do Senhor em oração. Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Reconhecemos o Teu amor, a Tua majestade, a Tua glória, a Tua grandeza. Sabemos que não existe outro Deus além do Senhor. E apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, nós te pedimos, fala conosco mais uma vez. Nós estamos diante do Senhor não para assistir um vídeo, não para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso coração através da Tua palavra. Recebe o culto que nós nos propomos a oferecer ao Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração. Tira de nós aquilo que não vem da parte do Senhor. Que nós sejamos edificados, transformados, alimentados, cheios do Teu Espírito, diante da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Quando você puder vir ao templo, também todas as quartas-feiras, nós nos reunimos para orar. Nós temos a modalidade do culto de oração online, como estamos fazendo aqui, mas temos a modalidade do culto de oração presencial. Enquanto estamos aqui, através do nosso canal, nós temos um grupo de irmãos, também aqui nas nossas instalações, orando. Se você puder um dia estar conosco aqui, você será muito bem-vindo para, unido a nós, aqui neste espaço, buscar também a face de Deus em oração. Vamos meditar na palavra? Nós continuamos a pensar sobre as reflexões de Max Lucado, autor cristão norte-americano, no seu livro Simplesmente como Jesus. Através deste livro, nós somos convidados a pensar de que maneira nós podemos desenvolver um coração como o do nosso Senhor, como
desenvolver aspectos na nossa vida, no nosso caráter em Cristo, para que possamos nos assemelhar a Jesus, como ter o coração do nosso Mestre, como desenvolver o caráter de Cristo em nós, para que sejamos simplesmente como Jesus. E nós vamos conversar hoje sobre um coração cheio de esperança, a partir de um dos textos mais impactantes a respeito da vida terrena de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou a acessá-la através do seu aplicativo bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a narrativa que está neste capítulo a partir do versículo 46. Mateus capítulo 26, a partir do verso 46 até o verso 56. Mateus capítulo 26, do verso 46 ao verso 56. Nos diz assim a palavra de Deus: levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, nós lemos, meus irmãos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Max Lucado escreve: o modo como olhamos para a vida determina como a vivemos. Na noite que antecedeu a sua morte, um autêntico depósito de aflição despencou sobre Jesus. A algum lugar entre o período em que oravam no Getsêmani, nos versos anteriores aos que lemos, e o local onde Jesus passou pela prova do escárnio, é onde a cena mais escura da história do drama humano deve ter se passado. Embora o episódio completo não deva ter durado mais do que 5 minutos, o evento teve maldade suficiente para encher milhares de depósitos de lixo.
exceto Cristo, deslocado, nenhuma das pessoas presentes teve uma atitude boa sequer. Se buscar nesta cena que nós lemos nestes versos, algumas gramas de coragem ou um pingo de caráter, não encontrará. O que encontrará é o produto do acúmulo do engano e da traição. Mesmo em tudo isso, Jesus enxergou uma razão para ter esperança. E sob o mesmo ponto de vista dele, encontramos um exemplo para seguir. A noite mais escura da vida de Jesus foi marcada por uma crise após outra, mas de algum modo, meus queridos irmãos, ele foi capaz de enxergar coisas boas no meio de tantas coisas ruins. Um propósito na dor e a presença de Deus no problema. Você e eu vivemos em um mundo cheio de lixo. Entulhos indesejáveis apresentam-se em nosso caminho regularmente, quiçá todos os dias. Por vezes nós temos orações que parecem não ter sido respondidas. Outras vezes passamos por inacreditáveis situações de falta de lealdade ou situações afins. Parece até ser difícil acreditar nas pessoas, naquilo que dizem, naquilo que fazem. Não há momentos em que parece estarmos carregando um saco de lixo cheio de infortúnios e aflições? Você já teve essa sensação? Você já passou por isso? Meus irmãos, Jesus nos ensina a enxergar nossa luta imediata como uma parte necessária de um plano maior, onde alguém poderia ver uma prece não respondida, Jesus viu uma oração atendida. Onde vemos a ausência de Deus, Jesus enxergou o plano de Deus. Ele viu a presença do Pai no meio do problema. Você não gostaria de ter um coração cheio de esperança? Enxergar o mundo através dos olhos de Jesus? Vou perguntar de novo. Você não gostaria de ter um coração cheio de esperança? Você não gostaria de enxergar o mundo através dos olhos de Jesus? Eu sim. Eu gostaria. Eu tenho orado por isso e tenho procurado enxergar o mundo sob a ótica de Jesus. E aqui nós temos algumas reflexões importantes. A primeira delas: por que será que ao invés de buscar o bem em meio aos nossos problemas, ficamos muito mais considerando a dor e o sofrimento? Parece que muitas vezes nós ficamos presos às nossas dores, aos nossos pesares, ao nosso sofrimento. Temos dificuldades em nos desvencilhar dos nossos infortúnios, daquilo que fazem contra nós. Obviamente não estou dizendo que devemos desconsiderar as situações difíceis pelas quais passamos, como se elas não fossem difíceis, como se elas não fossem algo com as quais devêssemos lidar, considerando as suas dificuldades, obviamente.
Mas o fato é que, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, nós devemos aprender, biblicamente, a lidar com os problemas, a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento, a lidar com os prejuízos, a lidar com as decepções, a lidar com as traições. E o melhor exemplo para isto, meus queridos irmãos, é o exemplo de Jesus. O dito popular recomenda: quando a vida lhe oferecer limões, faça limonada. Não é assim que nós ouvimos? Não é assim que nós aprendemos? Quais são as limonadas que você tem feito das circunstâncias da vida? Como é que nós podemos enxergar os problemas, as dores, como Jesus enxerga? Como é que nós podemos, diante da dor, diante do sofrimento, olhar para aquilo que está acontecendo, olhar para aquilo que está sobrevindo sobre nós e encontrar boas coisas, e encontrar boas soluções, e encontrar boas saídas? Meus queridos, a resposta está no texto que nós lemos de Romanos capítulo 12. Esta frase do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ela é peremptória, ela é paradigmática em relação a isto. Ela precisa ser vivida, aplicada em nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar nesta esperança, a esperança de enxergar a vida como Jesus enxergou e nos ensinou a enxergar. Nós precisamos ser pacientes na tribulação, nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós não lemos os versos anteriores a esta narrativa de Mateus capítulo 26, dos versos 46 a 56, mas se nós lermos os versos imediatamente anteriores, nós vamos ver que a narrativa anterior traz um momento que Jesus estava no Getsêmani. Inclusive Marcos Lucado faz menção a isso. A narrativa imediatamente anterior a esta que lemos é a narrativa de Jesus no Getsêmani. E o que é que Jesus estava fazendo no Getsêmani? Estava orando. Estava, meus irmãos, perseverando na oração. O que nos auxilia, meus irmãos, a desenvolver um coração cheio de esperança é uma vida de oração. O que nos auxilia a enxergar a vida sob a ótica de Jesus é ter uma vida de oração. O que nos possibilita dos limões da vida fazer uma limonada, como Jesus fez da sua vida, é uma vida de oração. Uma vida que está em sintonia, que está em alinhamento, uma vida que está sob a dependência do Pai, a dependência de Deus. É assim que nós podemos desenvolver um coração cheio de esperança. Meus queridos irmãos, em nenhuma linha da palavra de Deus, em nenhuma linha das Sagradas Escrituras, o Senhor nos promete nos tirar das nossas lutas. Ele não nos promete uma vida sem problemas, Ele não nos promete uma vida sem lutas, não, nunca, jamais. Sempre disse que o Evangelho não é patenteado pelas organizações Tabajara, daquele famoso programa humorístico que dizia: os seus problemas se acabaram. Não, o Evangelho não é patenteado pelas organizações Tabajara. Nossos problemas, eles não deixam de existir quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus não é o Evangelho da facilidade. A
As coisas não se tornarão mais fáceis porque nós seguimos a Cristo. Talvez até se tornem mais difíceis. Portanto, o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da facilidade. É antes o Evangelho da felicidade. Nós nos tornamos felizes, genuinamente felizes, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar dos pesares, apesar dos prejuízos, apesar das dores, apesar das traições, apesar dos infortúnios, apesar das mazelas. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Como eu disse, Ele não nos promete tirar das lutas. Ele nos promete mudar a nossa forma de vê-las, de encará-las. Por isso o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Marcos Lucário diz o seguinte: a solução não é evitar as dificuldades, mas mudar a maneira como lidamos com elas. Para que nós possamos ter um coração cheio de esperança, o que nós precisamos, portanto, não é evitar as dificuldades, é mudar a forma de lidar com elas. Você quer ter um coração cheio de esperança? Seus problemas não deixarão de existir. Talvez eles nem diminuam, mas você deve encará-los da maneira como a Bíblia nos ensina a fazer, como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, com serenidade, com um espírito quebrantado, refletindo uma vida de oração genuína, cheio de esperanças, por saber que apesar de qualquer coisa que possa lhe sobrevir, a sua vida está segura nas mãos de Deus. Esta era a certeza que estava presente na vida de Jesus. Todos o abandonaram. O texto finaliza dizendo que todos fugiram. Mas Jesus tinha certeza que o Pai não o deixaria. Um coração cheio de esperança é um coração que está sob a dependência do Pai, pois confia que Ele jamais o abandonará. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos mudar, ajustar, refinar a nossa ótica acerca dos problemas, das situações difíceis, problemas, mazelas que nos cercam, lixo, como diz Lucado, que nos cerca. Que nós possamos ter a ótica de Jesus, que o nosso coração seja simplesmente como o de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos mais uma vez buscar a presença do Senhor em oração. Como eu disse, você pode enviar aqui através do nosso chat os seus motivos de oração. Cada um deles será remetido, será enviado para o Ministério de Oração da nossa igreja. Os irmãos que se apresentam, se voluntariam, irão receber esses motivos, irão apresentá-los diante do Senhor, irão orar pela sua vida e pelo seu motivo. Vamos apresentar, meus irmãos, a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão enlutados. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa nação, vamos orar para que Deus continue
enchendo o nosso coração de esperança diante dos problemas, das situações difíceis, que nós continuemos perseverando em oração. Fecha os teus olhos e vamos buscar ao Senhor. Pai querido, Pai bendito, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante do Senhor em oração. Nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo que o Senhor nos trouxe nesta noite, nesta hora, através da tua palavra. O exemplo de Jesus nos é tão impactante. É algo que toca diretamente o nosso coração. Nós estamos aqui hoje por causa do que Cristo fez por nós. Ele foi machucado por nós, Ele foi vilipendiado por nós, Ele foi morto em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A tua palavra nos diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Ó Deus, obrigado por tão grande amor manifesto a nós através de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus ressurgiu. Ele não permaneceu morto, Ele não está morto, Ele está vivo, aleluia, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Deus, nós queremos olhar para o exemplo de Jesus, o nosso Senhor, enquanto aqui viveu, enquanto aqui no mundo desenvolveu o seu ministério terreno, e tanto nos ensinou a como devemos viver e a como devemos construir a nossa cosmovisão de mundo. Pai, nos ajuda a ter um coração como o de Jesus, a ter um coração cheio de esperança, a ter um coração sereno, que nós possamos, como aprendemos com o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, que nós possamos nos alegrar na esperança, que nós possamos, ó Pai, ser pacientes na tribulação, que nós possamos, ó Deus, perseverar na oração. Ó Deus, nos ajuda para que a cada dia possamos continuar alimentando o nosso espírito na Tua presença, sendo transformados, sendo alimentados, sendo cheios do Teu Espírito, ó Pai. Queremos estar em comunhão íntima com o Senhor. Continua a falar conosco, Pai. Continua, Senhor, a ministrar ao nosso coração. Continua, Senhor, a dirigir os nossos passos. Tira de nós a ansiedade, tira de nós a angústia. Nos ajuda a compreender que, ainda que não consigamos compreender todas as coisas, podemos confiar no Senhor. Nos ajuda a descansar no poder de Deus. Sim, nós queremos descansar nos Teus braços. Deus, visita cada um dos irmãos que cultua conosco nesse instante. Vai ao encontro de cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece o que nós precisamos. O Senhor conhece aquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece, Deus, aquilo que nós queremos. E nós te pedimos, atende-nos conforme a Tua vontade. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós sequer conseguimos verbalizar. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o melhor para nós, e o Senhor sabe. Portanto, nos atende não como nós queremos, porque às vezes nós sequer sabemos pedir. Atende-nos, Pai, conforme a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é a melhor. A Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Atende-nos conforme a Tua vontade. Queremos orar pelos irmãos, familiares de irmãos
que estão enfermos, que estão internados, que se preparam para cirurgias, que estão se recuperando de cirurgias feitas. Deus, visita cada um, derrama o teu favor sobre cada um, restaura cada um, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Oramos pelos enlutados, oramos, Senhor, pela segunda etapa da prova do Enem neste domingo, que o Senhor mais uma vez abençoe os irmãos, os jovens, os adolescentes que farão a prova. Oramos, ó Deus, pela igreja, pela agenda da igreja. Nos ajuda, Senhor, para que nenhuma das nossas ações ela seja desprovida de propósito, que nenhuma das nossas ações tenha uma finalidade em si mesmo, mas que todas elas possam concorrer para o propósito que o Senhor tem colocado diante de nós, alcançar vidas, edificar vidas, crescer no Senhor e na Tua Palavra, como Teu povo, sendo relevantes para a nossa comunidade. Oramos pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelos prefeitos e vereadores que foram eleitos, espalhados pelo nosso país. Oramos, ó Deus, pelos deputados distritais, estaduais, federais, senadores, governadores, pelo presidente da República, pelos membros dos tribunais em nível estadual, federal, supremo. Oramos, ó Deus, por aqueles e aquelas que exercem liderança, governo sobre nós, para que tenham a oportunidade e se permitam ouvir a Tua voz, para que liderem sobre nós com justiça e equidade, como instrumentos em Tuas mãos. Abençoa o Teu povo, abençoe, ó Pai, as famílias da Tua igreja. É a oração que humildemente nós fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos convidar você mais uma vez para as programações que nós listamos no início deste culto. Sexta-feira, programação para os adolescentes com os seus pais, escola de pais. No sábado, programação para os músicos da nossa igreja, workshop de louvor. Sexta e sábado, bazar central para todas as pessoas lá na QNA 19, na nossa outra sede. Também convidar você para estar conosco no próximo domingo, 9 da manhã, escola bíblica, 10h30 e 18 horas, as nossas celebrações. Se você ainda deseja se tornar membro da nossa igreja, nós temos a classe Conexão em funcionamento. Se você ainda não foi batizado, mas já confirmou a sua decisão por Cristo, já recebeu Cristo como Salvador, você pode se matricular nessa classe. Se você está chegando para a nossa igreja, vindo de outra comunidade de fé e deseja ser membro, você também pode fazer parte desta classe. Domingo agora é o último dia para que você possa, neste ciclo, ingressar na classe Conexão. Nós esperamos você. 9 da manhã, crianças e adolescentes. 17 horas, antes do culto da noite, jovens e adultos. Venha e participe conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito, conosco estejam e permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.